Loteria não é coincidência. Se esse vídeo apareceu para você, é porque você está entre o 1% que o universo escolheu para receber o prêmio. E a pergunta que não quer calar é: você está pronto para receber aquilo que já é seu por direito divino? Porque o que vou revelar agora pode mudar o rumo da sua vida financeira e espiritual para sempre. Você já sentiu que estava no lugar certo, na hora certa, como se algo maior estivesse te guiando? Isso não é ilusão, é sincronicidade. É o universo respondendo à sua vibração, ao seu desejo oculto de viver uma realidade de abundância, liberdade e milagres. Não importa quantas vezes você tentou antes, não importa quantos bilhetes você comprou e não ganhou. O que importa é que você chegou aqui agora. E isso é um sinal claro. Você foi chamado. Existe uma energia invisível que conecta pensamentos, sentimentos e resultados. E quem entende isso, entende que ganhar na loteria não é sobre sorte, é sobre frequência. É sobre alinhar a sua mente e o seu coração com a vibração do já ganhei. A manifestação funciona assim. Você sente primeiro, depois vê. Você declara, acredita e se comporta como quem já recebeu. E o universo, fiel aos seus comandos vibracionais, te entrega exatamente aquilo que você assumiu como verdade. É por isso que milhares de pessoas no mundo inteiro estão usando práticas espirituais, técnicas de visualização, códigos Grabovoi, afirmações e scripting para atrair o bilhete premiado. Porque elas entenderam que o prêmio não está no bilhete, está na mente. E a mente, quando ativada com fé e intenção clara, se torna o canal direto da manifestação. Você sabia que há pessoas que ganharam mais de uma vez na loteria? Coincidência? Não. Elas acessaram o campo das infinitas possibilidades e se alinharam com o fluxo da riqueza. Elas usaram o poder da imaginação criativa, do sentimento do desejo realizado e da certeza inabalável para vibrar na frequência da fortuna. E você também pode fazer isso. Aliás, se está ouvindo essas palavras agora, é porque essa possibilidade já existe no seu campo energético. Esse vídeo não é mais um conteúdo qualquer. Ele é um portal, um sinal, uma ativação espiritual. E a sua atenção é a chave que o abre. Enquanto muitos vão ignorar, pular ou duvidar, você está aqui, ouvindo com o coração aberto, porque algo dentro de você sabe que chegou a hora. Feche os olhos por um segundo. Respire. Imagine-se abrindo o aplicativo da loteria. Veja os números. Sinta a onda de emoção subindo pelo seu corpo. Sinta a realidade da vitória como se já estivesse acontecendo. Isso é manifestação pura. É assim que tudo começa. E agora, quero que você escreva nos comentários: eu já ganhei X milhões. Está feito. Isso não é só um comentário. É uma declaração vibracional. Um compromisso com a sua nova identidade. Uma senha energética para desbloquear o que já é seu. Esse vídeo é parte de algo muito maior. Você não está sozinho. Há uma comunidade inteira despertando para essa nova consciência de abundância. E você acaba de entrar nesse campo. Prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Agora que você já sentiu essa energia se mover dentro de você, é hora de manifestar com intenção clara e poderosa. Vá até os comentários e escreva, com todas as suas forças: eu já ganhei X milhões. Está feito. Eu recebo com gratidão. Escolha o valor. Veja o que deseja com esse prêmio. Coloque propósito. Seja específico. Seja vibracionalmente honesto. Essa frase não é só simbólica. É um comando energético que ativa o seu campo de manifestação. Cada letra que você digita está moldando a sua nova realidade. E por que isso é tão importante? Porque quando você declara em público, mesmo que virtualmente, você fortalece sua crença. Você envia uma mensagem clara para o universo de que você está pronto, disponível e em total confiança. Além disso, você se une a centenas de outras pessoas que também estão manifestando. Isso cria uma egrégora, uma corrente coletiva de fé, prosperidade e milagres. Cada comentário é como uma vela acesa no altar da abundância. Então, não subestime esse gesto. Comente agora. Escreva com verdade. Afirme com o coração, porque esse ritual coletivo é mais poderoso do que você imagina. E eu quero ver o seu nome lá, entre os escolhidos. Se você sentiu essa mensagem tocar algo dentro de você,
Se seu coração bateu mais forte, se as palavras ecoaram como um chamado, então essa é a sua confirmação. Dê o próximo passo. Curta esse vídeo agora mesmo. O algoritmo precisa entender que essa mensagem deve chegar a mais pessoas como você. E o seu like é parte disso. Você está ajudando a espalhar energia de abundância, de esperança, de milagre. E isso por si só já gera retorno vibracional. E mais, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar não só vídeos, mas verdadeiros portais de transformação, técnicas, visualizações, rituais e revelações que vão expandir sua consciência e te alinhar com a riqueza divina que já está a caminho. Cada novo vídeo é uma oportunidade de ir mais fundo, de assumir ainda mais sua identidade milionária. Então manifeste nos comentários, curta, inscreva-se e se prepare para o que vem a seguir, porque estamos só começando. A maioria das pessoas acredita que ganhar na loteria é pura sorte, uma questão de acaso, de destino cego, de estar no lugar certo na hora certa. Talvez você também tenha pensado assim por muito tempo. Afinal, foi o que nos ensinaram, não é? Que quem ganha na loteria é sortudo, nasceu com estrela, foi abençoado por um golpe do acaso. Mas agora, neste exato momento, eu convido você a deixar esse velho paradigma para trás. Porque o que ninguém nunca te contou, ou talvez o que muitos preferem esconder, é que a sorte pode ser programada. Isso mesmo, sorte é frequência, é estado vibracional, é mentalidade alinhada com o resultado. E quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de esperar um milagre externo e começa a se tornar o próprio canal do milagre. Você para de correr atrás do bilhete premiado, como se ele fosse um tesouro enterrado, e começa a atrair o bilhete premiado como um ímã poderoso, ativado pela sua consciência. O que eu estou dizendo pode parecer ousado, pode até soar absurdo para quem ainda está preso na lógica do mundo físico. Mas se você chegou até aqui, é porque está preparado para escutar o que poucos ousam falar. Ganhar na loteria não é um evento aleatório, é uma manifestação espiritual deliberada. Quando você começa a mudar sua energia interna, o externo começa a se reorganizar para refletir essa nova vibração. É como se o universo, que estava te observando em silêncio, finalmente dissesse: agora sim, agora você está pronto para receber. Você não precisa mais se sentir como alguém à margem, torcendo para um milagre cair do céu. Você é o milagre. Você é o criador da sua realidade. A manifestação é a ponte entre o invisível e o palpável. E essa ponte está sempre sendo construída através dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas palavras. Pense por um momento. Quantas vezes você já jogou na loteria esperando ganhar, mas ao mesmo tempo sentindo lá no fundo que era impossível, que aquilo era bom demais para ser verdade? Esse sentimento contraditório é o que impede a manifestação, porque o universo não responde apenas ao que você quer, ele responde ao que você vibra. E se você vibra dúvida, escassez, medo, ele entrega mais disso. Mas se você vibra certeza, gratidão antecipada, fé real, então ele não tem escolha a não ser corresponder com milagres. Ganhar na loteria é apenas um reflexo da sua crença mais profunda de merecimento. Quando você muda essa crença, você muda a realidade. E esse é o verdadeiro jogo. Não o dos números, mas o da mente. É por isso que tantas pessoas falam de scripting, afirmações, códigos Grabovoi, visualizações criativas. Não é porque essas ferramentas têm poder mágico por si só, mas porque elas são gatilhos para alinhar sua frequência com o resultado que você deseja. Quando você escreve, visualiza ou afirma "eu já ganhei", você não está apenas brincando de sonhar. Você está emitindo uma nova assinatura energética para o campo quântico. E o campo quântico, essa realidade invisível que conecta tudo e todos, responde com precisão matemática àquilo que você emana. Ele não distingue o real do imaginado. Ele não avalia se você é merecedor pelos seus feitos ou pelas suas dívidas. Ele apenas replica o que você vibra com consistência. Por isso, milhares de pessoas ao redor do mundo estão manifestando riquezas inesperadas, prêmios, milagres financeiros, não porque foram escolhidas, mas porque elas se escolheram, porque elas tomaram a decisão de mudar por dentro antes de querer mudar por fora.
Essa é a grande chave da manifestação com foco em jogos de sorte. É entender que você não está apenas tentando ganhar, você está conscientemente se tornando a pessoa que já ganhou. Você assume o estado vibracional do pós-vitória. Você sente o alívio de pagar todas as dívidas. Você vive mentalmente o momento de ver os números sorteados. Você ouve o telefone tocar com a confirmação. Você experimenta a emoção como se fosse real. E para o universo é. A realidade é moldável. E você pode começar a moldar a sua agora. Mas precisa abandonar a ideia de que sorte é um dom divino reservado para poucos. Sorte é escolha. Sorte é prática espiritual. Sorte é decisão energética. E você está aqui agora, nesse vídeo, porque algo dentro de você está despertando. Talvez seja um chamado. Talvez seja a lembrança do seu eu do futuro que já venceu, já recebeu, já transformou a vida da sua família. Ou talvez seja a confirmação de que este é o seu momento. É normal sentir resistência no início. A mente lógica vai querer argumentos, vai tentar te proteger do fracasso, vai repetir vozes antigas dizendo que isso tudo é bobagem, mas a alma sabe. E se você silenciar por um instante e apenas sentir, você vai perceber que existe uma força maior te empurrando gentilmente para essa nova direção. Uma vida onde a abundância é natural, onde milagres são cotidianos, onde receber é um ato de fé e não de desespero. A manifestação não acontece porque você quer com força. Ela acontece quando você solta o querer e passa a vibrar o ter. E essa mudança acontece agora, neste instante, enquanto você escuta essas palavras. Porque essas palavras estão programadas com intenção, estão carregadas com energia, estão sendo ditas para te ativar, não apenas informar. Você está sendo lembrado de quem você realmente é, um co-criador com o universo. E nesse momento, quero que você comece a sentir o que vem depois da vitória. Feche os olhos se puder. Imagine a sensação de liberdade, de caminhar pelas ruas com leveza, sem medo de olhar o saldo da conta, de ver o sorriso da sua mãe ao entregar a casa nova, de doar anonimamente para alguém que precisa, só porque agora você pode. Isso é real. Isso é possível. Isso é manifestação pura. Isso é loteria espiritual em ação. E eu sei que há uma parte de você dizendo sim enquanto ouve isso. Uma parte que já sabe que o jogo virou, que a velha narrativa de luta e escassez não serve mais, que a vida abundante que você tanto desejou está apenas a uma decisão vibracional de distância. E é por isso que esse vídeo continua, porque ainda há mais para ser revelado, mais chaves para serem entregues, mais camadas para desbloquear. Antes de seguirmos, me diga nos comentários se você sentiu essa virada interna. Escreva: eu reconheço o meu poder de manifestação. A sorte está comigo. Eu sou o vencedor. Essas palavras vão ancorar sua nova identidade. Escreva com presença. Escreva com coragem. Escreva sabendo que o universo está lendo junto com você. E se quiser fortalecer ainda mais, repita também: minha vibração é de vitória. O prêmio já é meu, mas não para por aqui. O que está prestes a ser revelado vai expandir ainda mais o seu campo de manifestação. Continue comigo. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que já acredita ser. Essa frase, dita por Neville Goddard, carrega a essência mais pura da manifestação consciente. Ela não é apenas bonita ou poética. Ela é uma fórmula espiritual precisa. O seu estado interior, sua convicção mais profunda, o que você acredita sobre si mesmo e sobre o mundo, é o molde invisível da sua realidade. É isso que organiza, em silêncio, tudo o que você atrai. E é por isso que tanta gente deseja ganhar na loteria, mas não manifesta, porque desejam com intensidade, mas internamente continuam se sentindo pobres, azarados, inseguros, indignos. O universo não responde ao que você quer com ansiedade. Ele responde ao que você vibra com certeza. E certeza não vem do esforço, vem da consciência. Quando você compreende isso de forma real, você muda o jogo. Você para de pedir com desespero e começa a decretar com autoridade espiritual. Você deixa de agir como um mendigo emocional e passa a agir como um co-criador. A diferença entre desejar e atrair está exatamente nesse ponto. Desejar é como olhar para algo distante. Atrair é reconhecer que aquilo já é seu,
que já está feito, que só falta se materializar no tempo certo. E o tempo certo não é futuro. O tempo certo é sempre agora. O agora é o ponto de criação, o momento em que você sente e acredita que já recebeu. É nesse instante que você emite a frequência que o campo quântico entende, e quando você permanece nessa frequência, sem dúvida, sem sabotagem, sem oscilação emocional, a manifestação acontece. Porque o universo não pode dizer não a uma vibração que se mantém firme e viva. Essa é a base de tudo. Sua consciência é a única realidade. Não importa o que seus olhos veem agora. Não importa o saldo da sua conta, o valor das suas dívidas ou a quantidade de bilhetes que já comprou sem resultado. Tudo isso é efeito. O que importa é a causa. E a causa é você. É o que você está acreditando agora. Se você conseguir mudar essa crença, todo o resto muda como reflexo. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação, dizia que o segredo está na assunção. Assuma o sentimento do desejo realizado. Isso significa sentir como se o seu desejo já fosse real. Não é imaginar o futuro. É viver mentalmente o presente com a sensação de que o prêmio já foi entregue. É agir, pensar, vibrar, falar e respirar como quem já ganhou, como quem já tem o prêmio na conta, como quem já resolveu a vida financeira da família inteira, como quem já doou parte da fortuna para causas nobres, não por obrigação, mas por alegria. Esse é o princípio universal que transforma sua realidade. É o código sagrado da manifestação que não falha. E sabe por que ele não falha? Porque ele não depende de sorte externa. Ele depende de uma decisão interna. A decisão de parar de se ver como alguém que espera ganhar e começar a se ver como alguém que já venceu. Essa transição interna é tão poderosa que começa a movimentar sincronicidades, sinais, sonhos reveladores, pessoas que surgem do nada para te dar uma dica, ideias que brotam do nada te guiando ao próximo passo. E tudo isso é a manifestação em ação. O prêmio da loteria, que muitos acreditam ser inacessível, está simplesmente aguardando o seu alinhamento. Ele já existe, ele já foi criado, ele está apenas procurando um canal limpo para se manifestar. E esse canal é você, desde que você vibre como o receptor ideal. E como você se torna esse receptor? Vivendo o princípio, sentindo-se já próspero, agindo com fé, falando como quem já recebeu, dormindo com gratidão, acordando com certeza. Isso muda sua assinatura vibracional. E sua assinatura vibracional é o seu endereço energético no universo. Você já parou para pensar que existem versões suas em realidades paralelas, onde você já ganhou na loteria, onde você já vive em abundância, onde sua vida financeira já é estável e milagrosa? O campo quântico é feito dessas infinitas possibilidades, e o seu estado vibracional é o botão que escolhe qual versão você vai acessar. Não é mágica no sentido de ilusão, é ciência espiritual, é física quântica aplicada ao seu campo energético. E se você começar a viver a partir desse princípio agora mesmo, tudo muda. Você não precisa esperar nada externo acontecer para mudar por dentro. A mudança começa dentro e depois transborda para o mundo. A vitória já existe. O prêmio já foi impresso. A energia do dinheiro já circula ao seu redor. O que falta é a sua identidade vibracional assumir a vitória como verdade. E sim, talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso fazer isso se a realidade me mostra o contrário? A resposta é, a realidade só está assim porque você ainda acredita nela. Quando você muda sua crença, a realidade começa a obedecer. Pode parecer lento no começo, mas não desista. O campo energético se reestrutura primeiro no invisível antes de aparecer no visível. Isso é lei. Então, não se deixe enganar pelo que os olhos veem. Acredite no que o coração sente. A manifestação é um ato de fé, mas também de inteligência espiritual. É saber que tudo aquilo que você é capaz de imaginar com intensidade e consistência também é possível de experimentar no mundo físico. Se você pode ver com os olhos da mente, pode viver com os olhos do corpo. Mas tudo começa com a decisão de crer, não em uma chance externa, mas no seu poder interno. E eu sei que há algo em você que está mudando agora, que está dizendo, isso é verdade, eu sinto. E é exatamente por isso que esse vídeo está aqui, não como uma promessa vazia,
mas como uma lembrança. Você está lembrando de algo que já sabe. Você está reencontrando uma parte sua que sempre teve esse poder. E agora é a hora de ativar isso. Não apenas com palavras, mas com presença, com intenção, com prática. Por isso, neste momento, eu te convido a fazer algo simples, mas profundamente transformador. Não comente ainda. Segure isso por um instante. Apenas sinta. Respire. Deixe essas palavras ressoarem dentro de você. Deixe que elas ativem algo que estava adormecido. Imagine a cena. Você segurando o bilhete premiado, recebendo a notícia, vendo os números, sentindo o coração acelerar, chorando de emoção. Viva isso agora, porque o agora é o ponto de criação. E quando você estiver pronto, vá até os comentários e escreva com convicção: minha consciência cria minha realidade. O prêmio é meu agora. Ou, se quiser ser mais direto, eu já sou o milionário que imaginei. Está feito. Não são apenas frases bonitas, são comandos. São declarações que criam forma, direção e vibração. Elas abrem o canal, elas marcam sua intenção no campo coletivo de manifestação. E quando muitos fazem isso juntos, o poder se multiplica. Você sente, o universo sente e responde. E o melhor ainda está por vir. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente. Solte o ar devagar. Sinta seu corpo relaxar. E agora escute com atenção, não apenas com os ouvidos, mas com o coração e com a alma. Porque o que você vai fazer a partir de agora não é apenas imaginar, é acessar uma realidade onde você já venceu, já foi escolhido, já recebeu o prêmio da loteria. Essa não é uma técnica qualquer, é um portal vibracional. É um exercício que, se feito com verdade e entrega, pode reescrever completamente a frequência da sua vida. Estou falando da visualização do eu milionário. Não do eu que quer ganhar, mas do eu que já ganhou. Não se veja mais no momento do sorteio, roendo as unhas, torcendo para os números aparecerem. Não, esse é o erro de quase todo mundo. A maioria se vê na tensão da espera, quando deveria estar vibrando na gratidão do depois. É no depois do prêmio que mora a manifestação. Então, visualize-se exatamente assim, abrindo a porta da casa nova que você comprou à vista. Sinta a maçaneta na sua mão. Veja os detalhes da sala. Ouça o riso da sua família. Veja sua mãe emocionada dizendo: "Filho, isso tudo é nosso." Sinta a textura do sofá novo. Sinta o cheiro da casa limpa, reformada, energizada. Essa é sua nova realidade. Ela já existe. Você está apenas se conectando a ela. Agora vá mais fundo. Você está em um avião olhando pela janela. Está indo visitar um lugar que sempre sonhou. Sinta o cinto de segurança apertado na cintura. Veja o reflexo do sol na asa do avião. Ouça a voz do comissário. Olhe o aplicativo do banco no celular. O saldo milionário está ali. Você nem se assusta mais porque agora é normal. Agora é sua frequência. O impossível virou cotidiano. Você se acostumou com a abundância. E isso é poderoso demais. Visualizar não é apenas ver. É sentir com intensidade e detalhe. Quanto mais detalhes, mais real se torna para o subconsciente. E o subconsciente não sabe diferenciar o que você imagina com verdade do que você vive de fato. Ele só entende vibração, imagens mentais, emoções. E quando você dá isso a ele de forma repetida, consistente, fiel, ele começa a aceitar aquela nova realidade como fato. E aí, tudo começa a se mover. Coincidências, intuições, pessoas que cruzam o seu caminho, o bilhete certo na hora certa, a loja específica que você decide entrar, a numeração que aparece repetidamente nos seus sonhos. Tudo se conecta. E não, você não está louco, você está acessando o campo da manifestação real. O mesmo campo que já foi acessado por pessoas como você. Pessoas comuns, mas que decidiram viver de forma extraordinária. Pessoas que largaram o papel de vítimas e assumiram o papel de criadores. E muitas delas ganharam. Sim, ganharam na loteria, com bilhetes simples, em sorteios aleatórios. Mas nada foi aleatório. Tudo foi atraído, tudo foi vibracionalmente ativado. Sinta agora o momento em que você doa parte do dinheiro. Veja a cena, você entrando em uma instituição, entregando um valor que muda a vida de outras pessoas. A emoção toma conta. Você sente o peito leve, você sente que está cumprindo um propósito. Você percebe que o dinheiro é apenas energia,
E quando ele flui através de você, ele retorna multiplicado, porque você é um canal aberto, um canal próspero, um emissor de abundância. Você entra em um restaurante, chama seus amigos, pede o melhor vinho, não olha o preço, não por ostentação, mas por liberdade. Você compra o carro que sempre quis, mas não pelo carro em si, e sim porque ele representa conquista, autonomia, merecimento. Você não joga mais na loteria com medo de perder. Você joga com a certeza de que o universo já decidiu te entregar. Agora é só seguir o fluxo. E o mais belo dessa técnica é que ela pode ser feita todos os dias, de preferência antes de dormir e ao acordar. Esses são os 2 momentos em que o subconsciente está mais receptivo. Quando a mente lógica ainda não assumiu o controle. Você deita, fecha os olhos e vive a sua vitória por alguns minutos. Isso muda tudo. Isso reprograma a sua vibração. Isso molda a sua nova identidade. Faça isso por 7 dias e observe os sinais. Faça por 21 dias e observe as coincidências. Faça por 40 dias e veja se ainda consegue se reconhecer como aquela pessoa que duvidava de tudo. E se você sentir que precisa de ajuda para visualizar com mais força, use trilhas sonoras místicas, áudios de afirmação, meditações guiadas. Crie um ritual. Transforme esse momento em algo sagrado. Porque é o seu templo interior. É onde você se encontra com o seu eu milionário. E esse eu já existe. Ele está esperando você se alinhar, se unir, se fundir com ele. Você pode até sentir calafrios durante a visualização. Pode se emocionar, pode chorar. Isso é o corpo respondendo. É a energia dizendo sim. É o campo se mexendo. Quando isso acontece, não resista. Entregue-se. E depois que terminar, repita uma frase de poder. Pode ser algo como: essa é minha realidade agora. Ou então, eu aceito essa abundância com gratidão. Essas frases são âncoras, são selos vibracionais, são decretos espirituais que firmam o que foi vivido na mente como verdade energética. E ao longo do dia, sempre que puder, volte à cena. Reviva um trecho, um toque, uma emoção. Faça da visualização um hábito invisível, algo que ninguém vê, mas que muda tudo ao seu redor. E o mais interessante, quanto mais você visualiza, menos você sente ansiedade, porque começa a perceber que o que você deseja já está garantido, que o tempo é só um detalhe, que o universo não falha, que você já está no caminho da manifestação. Essa é a técnica. Simples, profunda, poderosa. E agora que você já experimentou um pouco dessa energia, eu quero te convidar a se expressar, mas só se for de verdade. Vá até os comentários e escreva uma frase que represente a sua nova realidade. Pode ser: eu já estou vivendo como milionário. Está feito. Ou, se quiser ser ainda mais direto: comprei minha casa, ajudei minha família, viajei o mundo. Gratidão. Escolha a que mais vibrar com você. Escreva com fé. Escreva como quem está selando um pacto com o universo. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa ativação. Porque quando você compartilha, você envia energia. Você se torna canal. E o canal que flui é o canal que recebe. E continue aqui comigo, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse processo. Estamos apenas começando. Marta vivia no México, em uma cidade pequena, entre boletos atrasados, 2 empregos exaustivos e a constante sensação de que a vida estava sempre um passo à frente, inalcançável. Ela era como muitos que estão assistindo esse vídeo agora, uma pessoa boa, batalhadora, cheia de fé, mas carregando dentro de si aquele peso silencioso de quem, apesar de tudo, ainda não via a mudança acontecer. No fundo, Marta sentia que havia algo a mais esperando por ela, algo que ela não conseguia explicar com palavras, mas que pulsava dentro do peito toda vez que ela fechava os olhos e sonhava com uma vida diferente. E foi em uma dessas noites, em meio ao cansaço e à esperança, que ela viu um vídeo como esse. O título chamava a atenção: você está prestes a ganhar na loteria, e isso não é coincidência. Aquilo mexeu com ela. Era como se o vídeo tivesse sido feito sob medida, como se falasse diretamente com sua alma. Ela deu play, e cada palavra parecia ser uma resposta a uma pergunta que ela nem sabia que havia feito. A mensagem era clara:
Ela não precisava esperar mais. Ela podia se alinhar agora. E bastava começar pela mente, pela imaginação, pela crença de que ela já havia sido escolhida. Marta decidiu fazer o que o vídeo propunha. Nada muito complicado, mas com um compromisso que ela nunca havia sentido antes. Ela começou a visualizar todos os dias antes de dormir. Não se via ganhando, se via já milionária. Se via comprando a casa dos sonhos para a mãe. Se via viajando com as filhas. Se via pagando as dívidas com um sorriso no rosto. Se via ajudando pessoas. E mais importante, se via em paz, em gratidão, em certeza. No início a dúvida ainda aparecia, mas ela seguia. Ela dizia para si mesma: se já aconteceu para outros, pode acontecer para mim. E continuava. Criou um pequeno altar em casa com uma vela branca, uma cédula simbólica e uma frase escrita em papel. Eu sou a manifestação viva da fortuna divina. E todos os dias, com a vela acesa, ela repetia aquilo como um mantra, como um lembrete de que estava reprogramando sua frequência. 3 semanas depois, Marta estava saindo de um mercado simples quando viu um bilhete premiado exposto na lotérica ao lado. Era um sorteio acumulado que ela nem lembrava que estava para acontecer. Algo dentro dela disse: é esse. Ela não duvidou. Entrou, comprou o bilhete, agradeceu e foi embora. Não com ansiedade, não com pressa, com paz, com uma sensação leve, quase divertida. Era como se ela já soubesse que o bilhete estava marcado para ela. E estava. Marta ganhou 8 milhões. O número exato que ela havia escrito no papel, naquele altar improvisado. Não foi mágica, foi manifestação, foi alinhamento, foi vibração compatível com o prêmio. E isso não é sobre ela ter tido sorte. Isso é sobre ela ter mudado internamente antes de ver qualquer mudança externa. Marta passou de uma mulher que desejava para uma mulher que assumiu o estado de já ter, e o universo não resistiu. Ele respondeu, como sempre responde, quando alguém vibra com clareza, consistência e verdade. A história de Marta não é isolada. Há muitos como ela. Histórias que não chegam às capas de jornais, mas que mudam vidas. Histórias de pessoas que estavam no limite, mas decidiram dar um passo para dentro de si e reencontraram o poder de cocriar. Gente comum como você, que entendeu que a loteria pode sim ser espiritual, que o dinheiro pode ser ferramenta de expansão, que a manifestação é real, acessível e poderosa quando feita com intenção e fé. E talvez agora, enquanto você escuta essa história, esteja sentindo algo diferente. Um calor no peito, uma lágrima prestes a cair, um pensamento recorrente de isso pode ser comigo também. Isso é o universo te confirmando. Você não está ouvindo isso à toa. Você está pronto para assumir essa nova identidade. Está pronto para ver sua própria jornada de transformação começar. Você não precisa ter o altar perfeito, o ambiente ideal ou o conhecimento profundo sobre técnicas avançadas. Marta não tinha nada disso. Ela tinha vontade, ela tinha entrega, ela tinha fé. E isso basta. Isso abre portais. Isso vira a chave. O que importa não é o formato externo, é o quanto você se compromete com o seu estado interno. É o quanto você decide, todos os dias, mesmo que o mundo diga o contrário, que você já venceu, que o bilhete já é seu, que a sorte mora em você. Imagine agora sua própria história sendo contada. Imagine daqui a algumas semanas, meses, alguém dizendo seu nome em voz alta, inspirando outras pessoas com a sua vitória. Como seria ouvir: fulano comentou em um vídeo e 3 dias depois ganhou. Ele disse que sentiu, que sabia, que era agora. Essa história pode ser a sua, mas para isso você precisa viver como quem já está lá, como Marta fez, com coragem, com presença, com fé. E se você sentiu essa verdade te atravessar, não guarde isso só para si. Vá até os comentários e declare com convicção: minha história de vitória já começou. Está feito. Ou então, meu nome será lembrado entre os que manifestaram o impossível. Essas palavras não são só frases, elas são sementes plantadas no campo da manifestação. Cada letra escrita com fé é uma vibração que se propaga, se expande e retorna com força multiplicada. Escreva com o coração. Escreva sabendo que sua história já está sendo escrita. E o próximo capítulo vem logo após essa próxima revelação que você vai ouvir agora. O que poucas pessoas sabem, ou sequer imaginam,
é que o subconsciente é o verdadeiro mestre por trás de tudo o que você vive. Ele é silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. Ele comanda 95% da sua realidade, sem que você perceba. E o mais surpreendente, ele não entende desejos como nós pensamos. Ele não responde ao eu quero, ao eu preciso, ao eu espero. Ele só responde ao eu sou, ao eu já tenho, ao isso já é verdade para mim. O subconsciente não analisa, não julga, não questiona se o que você está imaginando é real ou não. Ele apenas aceita como verdade aquilo que você sente com emoção repetida. E quando ele aceita como verdade, o universo obedece. Essa é uma das maiores chaves da manifestação, uma das mais ignoradas também. As pessoas passam anos desejando, rezando com desespero, afirmando que precisam, mas continuam vibrando no vazio do ainda não tenho. E é por isso que, mesmo tentando de tudo, continuam sem manifestar aquilo que tanto querem, como, por exemplo, ganhar na loteria. Porque, no fundo, o subconsciente está sendo alimentado com imagens de escassez, de dificuldade, de espera, de luta. O corpo vibra o oposto do que se deseja. A emoção interna nega o pedido externo. E o universo, sempre fiel à vibração, entrega exatamente o que está sendo emanado. Mais espera, mais escassez, mais desejo sem realização. Mas quando você compreende que o subconsciente é como um campo fértil e começa a plantar ali a imagem do eu já sou próspero, eu já ganhei, o dinheiro já é meu, algo mágico começa a acontecer. Não porque é misticismo barato, mas porque o seu corpo começa a acreditar. E quando o corpo acredita, ele vibra diferente. Ele se comporta como se aquilo já estivesse se manifestando. E é nesse ponto que a realidade começa a se reestruturar. Se você já fez o exercício da visualização do eu milionário, você já deu um passo enorme nessa direção. Mas agora é hora de entender o que acontece por trás dos bastidores. Por que esse tipo de prática funciona tão bem? Porque ela fala diretamente com o seu subconsciente. E mais do que isso, ela programa o seu corpo para sentir agora o que você quer viver depois. E essa é a ordem certa. O universo não reage ao tempo linear como você conhece. Ele responde ao estado vibracional do agora. Se agora você se sente próspero, grato, vitorioso, essa é a realidade que o campo quântico começará a te entregar. Repare, quando você repete uma cena de riqueza mentalmente todos os dias, com detalhes, com emoção, com presença, seu subconsciente começa a se reorganizar. Suas crenças limitantes começam a se dissolver. Aquela voz interna que dizia, isso nunca vai acontecer para mim, começa a silenciar. E no lugar dela surge outra voz. Isso já é meu. Eu estou pronto. E quando isso acontece, você não precisa forçar, não precisa correr atrás. Você começa a atrair, começa a perceber sincronicidades, coincidências, sinais. E não são apenas sinais vazios, são respostas vibracionais à nova frequência que você passou a emitir. Esse processo tem base científica. A neurociência já comprovou que o cérebro não diferencia o que é vivido externamente do que é imaginado com intensidade. Quando você se vê mentalmente ganhando na loteria, segurando o bilhete premiado, celebrando, viajando, vivendo em abundância, seu cérebro aciona os mesmos circuitos de quando essas experiências realmente acontecem. Ele libera os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios. Seu corpo vive a experiência. E o que o corpo vive, ele acredita. E o que ele acredita, ele emana. E o que ele emana, o universo reflete. Então agora pense, o que você tem alimentado no seu subconsciente? Quais imagens você tem repetido? Quais palavras você tem afirmado? Quais emoções têm sido predominantes nos seus dias? O subconsciente não dorme. Ele está o tempo todo registrando, o tempo todo copiando e colando em sua vida as crenças que você abriga. Por isso a prática diária de repetição, seja por visualização, scripting, afirmações ou até mesmo a leitura constante de frases poderosas, é fundamental. Cada repetição é um novo comando. Cada emoção associada é uma nova gravação. E quanto mais você repete, mais profundo você grava. Você quer ganhar na loteria? Então pare de desejar como se fosse algo inalcançável e comece a afirmar como se já fosse verdade. Diga, o prêmio já é meu,
O universo já decidiu. Eu sou o canal da fortuna divina. Essas frases, quando repetidas com emoção, têm um efeito transformador. Elas começam a substituir antigas crenças como isso não é para mim, eu nunca ganho nada, sou azarado. E à medida que essas crenças caem, o campo ao seu redor começa a se abrir, porque sua vibração muda. E tudo começa pela vibração. O subconsciente também responde muito bem a imagens e símbolos. Por isso, tenha ao seu redor elementos visuais que reforcem sua nova realidade. Pode ser uma nota falsa de dinheiro colada no espelho com a frase "Isso é só o começo". Pode ser uma foto de uma casa dos sonhos no seu celular. Pode ser um papel com os números da loteria que você mais sente conexão, escrito com carinho, com energia, com intenção. O importante é que esses elementos alimentem a nova programação, que eles sejam lembretes físicos de uma verdade espiritual. Você já é próspero, já é milionário, já está vivendo essa versão agora, no campo invisível. E mais uma coisa importante, cuide do que você fala sobre dinheiro, sobre sorte, sobre si mesmo. Palavras têm poder criador. Quando você diz, mesmo que em tom de brincadeira, eu nunca ganho, isso não é para mim, dinheiro some da minha mão. Você está reafirmando para o subconsciente a realidade que quer mudar. Cuidado com essas frases. Troque-as por novas afirmações. Toda vez que pensar algo negativo, diga mentalmente, cancelo, deleto, reprogramo, e substitua por algo como, eu sou um ímã de riqueza. Eu recebo com facilidade. A fortuna me encontra todos os dias. Agora que você entende como o subconsciente funciona, você tem nas mãos uma das ferramentas mais poderosas para mudar sua vida. Você não é mais vítima da sorte. Você é o arquiteto da sua frequência. E sua frequência é o bilhete premiado. E se isso está fazendo sentido para você, se tocou algo dentro do seu coração, se você sentiu a verdade vibrando nas suas células, então é hora de selar essa nova consciência com palavras que ativam. Vá até os comentários e escreva: reprogramo o meu subconsciente para a fortuna. Ou então, minha mente já vive como milionária. Está feito. Essas frases serão suas chaves vibracionais. Escreva com presença. Escreva como quem já está dentro da nova realidade. E permaneça aqui comigo, porque o próximo passo vai te mostrar o que pode estar sabotando silenciosamente sua manifestação, mesmo quando você faz tudo certo. Você vai entender por que muitos travam no momento em que tudo está prestes a acontecer e como mudar isso agora mesmo. Existe um ponto crítico no processo de manifestação que poucos falam, um detalhe sutil, mas profundamente sabotador, que pode anular todo o seu progresso vibracional sem que você perceba. E esse ponto é o momento logo após a prática. Sim, aquele exato instante em que você termina de visualizar seu eu milionário, sentir a emoção da conquista, viver internamente o prêmio da loteria, e então, com um simples pensamento, você destrói tudo o que construiu. Como isso acontece? Quando você volta a se sentir pobre, quando a dúvida se infiltra silenciosamente. Quando você retorna ao modo antigo de ser, como se aquilo que visualizou fosse só uma brincadeira, um sonho distante, uma fantasia boa demais para ser verdade. É aqui que 90% das pessoas falham, e falham sem saber. Acham que a visualização não funciona, acham que o método não serve, acham que estão sendo enganadas, mas não. O que está acontecendo é que, no momento em que mais precisam sustentar a vibração da vitória, elas escorregam de volta para a escassez. E o universo, que está pronto para entregar, para conspirar, para responder, se depara novamente com uma frequência antiga e confusa. E quando a frequência muda, o resultado muda. Não por castigo, mas por correspondência vibracional. Dizer que você quer ganhar na loteria e minutos depois sentir-se frustrado por não ter ganho ainda é como plantar uma semente e cavar a terra no dia seguinte para ver se ela já germinou. Isso não é fé, isso é medo disfarçado de esperança. E o medo, mesmo sutil, vibra forte, e o universo percebe. A dúvida é uma negação vibracional. Ela envia o sinal: eu não acredito de verdade. E ao receber isso, o universo responde com silêncio, com espera, com estagnação. E eu sei, pode parecer difícil sustentar a vibração quando a realidade externa ainda não mudou, quando o dinheiro ainda não caiu na conta,
quando o bilhete premiado ainda não chegou. Mas é justamente aí que está o seu maior poder. O poder de manter a fé quando não há evidência. O poder de vibrar como milionário mesmo com contas vencendo. O poder de sorrir como quem já venceu, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Essa é a verdadeira manifestação. É nesse espaço invisível que o milagre começa a tomar forma. E aqui está o segredo. O universo testa a sua consistência emocional. Ele quer saber se você realmente acredita ou se só está ensaiando. Ele quer ver se sua frequência é firme ou se muda com qualquer vento. E se você oscilar, tudo bem. Somos humanos. Mas o que você não pode fazer é se entregar à oscilação. Cada vez que você perceber a dúvida surgindo, diga com firmeza: eu não aceito esse pensamento. Respire fundo e repita: minha realidade está sendo criada agora. Eu sou o vencedor. Isso é vigilância vibracional. Isso é compromisso espiritual com a sua nova identidade. E por favor entenda, não é sobre negar a realidade. É sobre escolher qual realidade você vai reforçar. Você pode olhar para a sua conta bancária e dizer: isso é temporário. O verdadeiro saldo já está sendo formado. Você pode olhar para suas dívidas e afirmar: elas estão sendo quitadas pela abundância que já está a caminho. Você pode até chorar de frustração em um dia difícil, e tudo bem. Mas depois se levante e declare: eu não sou a minha situação atual, eu sou a vibração da minha vitória futura. Essa força interior é o que muda o jogo. Sabe por quê? Porque o universo não entrega o prêmio para quem visualiza uma vez com fé, e depois passa o dia inteiro se sentindo derrotado. Ele entrega para quem se mantém, para quem segura a frequência mesmo nos dias cinzentos, para quem fala de prosperidade mesmo quando ninguém entende, para quem acredita mesmo sem provas. E de repente, um dia qualquer, quando você menos esperar, tudo se alinha. Um número, um bilhete, uma intuição, um presente do invisível. E aí você vai entender que nunca foi sobre ser escolhido. Foi sobre se manter escolhido, mesmo quando ninguém te escolhia. Esse é o alerta mais importante de todos. A dúvida é o cancelamento da manifestação. Se você visualizou, sentiu, declarou, mas depois voltou a agir como quem perdeu, o universo entende que era brincadeira e cancela a entrega. Não por maldade, mas por obediência. Ele só responde ao que é vibrado com constância. Por isso, cada vez que a dúvida bater, lembre-se de Marta. Lembre-se da técnica. Lembre-se da visualização. Volte para o seu estado de poder. Não espere que o mundo mude para acreditar. Acredite e o mundo mudará. E aqui vai uma prática que pode te ajudar nesses momentos. Crie um mantra de blindagem vibracional. Algo que você repita toda vez que perceber que está duvidando. Pode ser algo como: está feito. Nada pode cancelar o que é meu. Ou então: o universo já disse sim. Eu só preciso continuar dizendo sim também. Repetir essas frases reforça o seu campo energético, traz o foco de volta, te coloca no centro do processo de criação consciente. Não se compare com os outros. Não espere resultados iguais aos dos outros. Seu tempo é único. Seu campo vibracional é único. O bilhete premiado que vai te transformar está vindo na frequência da sua persistência. E cada dia em que você mantém a vibração correta, mesmo sem resultados imediatos, é como adicionar mais força ao seu pedido. É como tornar o sinal mais nítido para o universo. E quando esse sinal estiver limpo, forte e claro, o prêmio chega, porque ele já é seu. Ele só precisa da sua permissão energética para se manifestar. E agora que você entendeu esse ponto crítico, essa brecha invisível onde a maioria cai, é hora de fazer algo diferente. Sustente a vibração. Escolha seus pensamentos com carinho. Fale com cuidado. Cerque-se de símbolos de vitória. Afaste-se de vozes que duvidam. E, principalmente, vigie seu estado interno, porque o que você sente é o que você cria. E se você sentiu que essa mensagem foi para você, que isso te tocou de alguma forma, que algo te foi lembrado, então agora é sua vez de ancorar essa verdade no campo. Vá até os comentários e escreva com firmeza: eu não cancelo minha manifestação. Eu sustento minha vitória. Ou se quiser algo ainda mais poderoso: minha dúvida não tem mais poder. Minha fé me guia até o bilhete premiado. Essas palavras são como códigos de acesso. Cada comentário
É uma vibração ecoando no universo. Escreva com alma. Escreva como quem já está lá, porque o próximo passo é a ativação de uma força ainda mais sutil, aquela que se manifesta através de sinais, coincidências e impulsos divinos. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já está se movendo. Uma parte silenciosa, mas desperta. Um nível da sua consciência que já compreendeu o princípio, já sentiu a vibração, já aceitou que o prêmio não vem de fora, ele é ativado de dentro. Mas o que acontece a seguir é um dos momentos mais sagrados e sensíveis do processo de manifestação. É quando você começa a perceber os pequenos sinais, os sussurros do universo, as sincronicidades, as coincidências que não são coincidência. Esse momento é conhecido, entre os estudantes sérios da manifestação, como a ponte dos incidentes. Neville Goddard chamava assim: a ponte dos incidentes é a sequência de eventos que começa a se desenrolar a partir do instante em que você assume o estado do já aconteceu. É como se o universo dissesse: muito bem, agora vamos reorganizar tudo para que o que você sentiu internamente se manifeste externamente. E essa reorganização raramente acontece de forma lógica. Na verdade, ela quase sempre desafia a lógica. Ela se revela através de impulsos, números repetidos, sonhos vívidos, encontros inesperados, ideias que surgem do nada e até sensações inexplicáveis que te levam a agir de forma que você nunca havia considerado antes. Você já viu o número 11 por 11 repetidas vezes? Já teve a sensação de que precisava ir até um lugar específico sem saber o porquê? Já sonhou com uma sequência de números que parecia não fazer sentido, mas ficou com ela na mente por dias? Já teve a vontade repentina de comprar um bilhete de loteria em uma loja diferente, em um horário estranho, mas algo dentro de você dizia: vá. Tudo isso são manifestações da ponte. São os fios invisíveis da realidade se ajustando ao seu novo estado vibracional. A ponte dos incidentes não é mágica no sentido fantasioso. Ela é mágica no sentido mais puro e profundo. Ela te conecta com a versão da realidade onde aquilo que você desejou já está pronto, esperando apenas o seu caminhar consciente até ela. Mas atenção, muitas pessoas ignoram essa ponte. Elas esperam que o prêmio apareça do nada, num passe de mágica, sem perceber que a vida já está mostrando o caminho. E ao ignorarem os sinais, perdem as oportunidades, cortam o fluxo, interrompem o processo. Por isso, a partir de agora, esteja atento, atento de verdade. Comece a tratar cada pequeno sinal como uma confirmação vibracional. Veja um número repetido, sorria, agradeça, diga mentalmente: eu estou no caminho. Sente um impulso? Siga, mesmo que pareça bobo, mesmo que sua mente lógica questione, mesmo que ninguém entenda. A ponte nunca é óbvia, ela é sensível, sutil, pessoal. Ela conversa com você no seu idioma interno, e o seu eu milionário já está te guiando através dela. Imagine, por exemplo, que você decide jogar na loteria num dia qualquer, mas algo em você diz: compre em outra lotérica, vá em outro horário, e mesmo sem motivo aparente, você escuta. Você obedece esse impulso. Essa ação, muitas vezes desprezada, pode ser exatamente o elo final da ponte. Pode ser a ação que fecha o ciclo entre o sentir e o receber, porque a manifestação não é só interna, ela é também ação inspirada. E essa ação vem da escuta, da percepção sutil, da confiança no invisível. Por isso não espere apenas sinais grandiosos. O universo raramente grita, ele sussurra. E quanto mais você confia nesses sussurros, mais eles aumentam, mais claros eles ficam, e mais rápido o caminho se desenha. Muitas pessoas perdem a manifestação porque acham que a ponte será linear, que ela virá com uma voz dizendo: agora compre o bilhete certo. Mas, na verdade, a ponte se manifesta em coisas como uma conversa casual com um estranho, uma propaganda que aparece na hora certa, uma ideia súbita enquanto você toma banho, um número que te persegue o dia inteiro. Isso não é acaso, isso é direção, isso é precisão cósmica. E quanto mais você responde a esses sinais com fé, mais você prova ao universo que está pronto, que está atento, que está presente no processo. A ponte dos incidentes
É uma estrada vibracional que conecta seu estado atual com a realidade do seu eu realizado. E o mais lindo de tudo é que essa ponte é única para cada pessoa. Ela se constrói conforme sua energia muda, conforme suas ações internas mudam. E quanto mais firme for a sua vibração, mais estável e clara será essa ponte. Você pode pensar nela como um tapete sendo desenrolado à sua frente. Você não precisa ver o caminho todo, basta dar o próximo passo com confiança. O universo cuida do resto, e ao fazer isso, você fortalece o elo entre o mundo invisível e o visível. Você se torna, de fato, o canal por onde o milagre acontece. Então, se você percebeu que, de uns tempos para cá, certas coincidências começaram a se tornar frequentes, se números aparecem, se sonhos te chamam a atenção, se frases parecem responder aos seus pensamentos, saiba que a ponte já está ativa. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar, só precisa seguir, só precisa manter o estado vibracional da certeza, porque cada passo que você dá nessa estrada é guiado pela versão sua que já venceu, que já ganhou, que já vive o prêmio. E agora que você sabe disso, que você compreende a beleza e a importância dessa ponte invisível, que você se sente conectado a essa força maior que já está em movimento, eu te convido a ancorar essa nova percepção no campo coletivo. Mas faça isso apenas se for com verdade, com presença. Vá até os comentários e escreva: eu sigo minha ponte, confio no invisível, está feito. Ou, se sentir ainda mais forte, diga: meu eu milionário está me guiando. Eu só preciso ouvir e agir. Essas frases não são apenas palavras, são afirmações vibracionais, são âncoras, são sinais para o universo de que você está prestando atenção, de que você está no fluxo. E agora permaneça aqui comigo, porque vamos mergulhar ainda mais fundo. No próximo momento, vamos ativar energeticamente essa nova identidade, não apenas com palavras ou pensamentos, mas com um exercício que pode transformar sua frequência de forma imediata. Prepare-se, está chegando a hora de agir com o poder que sempre foi seu. Então agora, com sua mente desperta, sua vibração elevada, seu coração batendo na frequência da manifestação, você está pronto para ativar um novo nível de conexão. Esse é o momento em que deixamos de apenas compreender e passamos a praticar, porque a manifestação não se realiza apenas com conhecimento, ela exige ação vibracional, envolvimento emocional, repetição energética. E essa parte do processo é o que chamamos de prática guiada e ritual coletivo, um portal onde você não está mais sozinho, onde suas palavras se somam às palavras de centenas, milhares de outras pessoas que também decidiram manifestar um destino extraordinário. Antes de tudo, respire fundo, solte o ar bem devagar, deixe os pensamentos se aquietarem, sinta que esse momento é especial. Por que é? Você não chegou até aqui por acaso, e muito menos sozinho. Existe uma egrégora sendo formada agora mesmo, uma energia coletiva de cocriação, onde cada intenção elevada se multiplica, se amplifica, se conecta a uma rede vibracional muito maior do que podemos imaginar. Quando você participa conscientemente de um ritual como esse, você não apenas manifesta por si, você ativa a manifestação para todos que estão com você nesse campo, e o universo reconhece isso e recompensa isso. Agora, com os olhos fechados ou com o olhar relaxado, imagine uma grande chama dourada diante de você. Essa chama representa o campo da fortuna divina. É onde todas as possibilidades de abundância já existem, vibrando em perfeita ordem. Sinta essa luz tocando o topo da sua cabeça, descendo lentamente pela testa, pela nuca, pelos ombros. Ela vai iluminando tudo por dentro, dissolvendo resistências, eliminando dúvidas, reescrevendo memórias. Você começa a sentir um calor suave no peito, como se o seu coração estivesse sorrindo. E ele está, porque agora ele sabe que a manifestação já começou. Nesse estado de conexão, comece a repetir mentalmente, ou em voz alta se puder, as seguintes palavras: eu já ganhei, a fortuna já é minha, tudo está feito. Diga de novo: eu já ganhei, a fortuna já é minha, tudo está feito. Sinta o peso dessas palavras. Elas são códigos vibracionais, são comandos quânticos, são decretos espirituais. E agora vamos além. Traga à sua mente uma cena. Você está segurando o bilhete premiado,
Você acabou de conferir os números. São os seus. Você respira fundo. O coração acelera. Você começa a rir. Depois chora. Depois agradece. Você sabe que sua vida mudou para sempre. Veja os detalhes, o ambiente, as pessoas, o som ao redor. O que você sente? Como você age? Essa é sua nova realidade. Agora imagine o dia seguinte. Você acorda na sua nova casa. A cama é grande. A luz entra suave pela janela. Você se espreguiça com tranquilidade. Pega o celular e vê a conta bancária. Milhões. Um número que você costumava visualizar agora é real. Você sorri. Vai até a cozinha. Tudo ali é novo, bonito, leve. Você faz um café, liga para sua mãe, diz que vai buscá-la para mostrar uma surpresa. Ela não sabe, mas a casa dos sonhos que ela sempre quis agora é dela. E você entregou de presente. Essa é a sua vida. E ela começou com um pensamento, com uma decisão, com uma vibração. Permita-se permanecer nessa cena por alguns instantes. E então, ainda nesse estado, traga à mente um propósito. Para que você quer manifestar esse prêmio? Qual é a missão por trás do dinheiro? Quem você quer ajudar? O que você deseja transformar? Essa intenção é a âncora da sua manifestação. Quando o desejo tem propósito, ele se torna ainda mais poderoso. Sinta esse propósito se expandindo dentro de você. Agora ele faz parte do seu campo energético. E aqui está a ativação final deste ritual. Escreva sua declaração nos comentários deste vídeo, mas não escreva de qualquer forma. Escreva com o coração, com fé, com clareza. Escreva como se fosse um contrato com o universo. Use este formato. Eu já ganhei X milhões para ir o propósito. Está feito. Por exemplo, eu já ganhei 10 milhões para libertar minha família das dívidas e criar um projeto de educação espiritual. Está feito. Eu já ganhei 15 milhões para realizar meus sonhos, ajudar pessoas e viver com liberdade total. Está feito. Escolha o valor. Escolha o propósito. Escreva como quem já vive isso, porque acredite, ao fazer isso, você não está apenas comentando, você está vibrando, você está decretando, você está ativando, e esse é apenas o primeiro passo. Após escrever, você vai ouvir essa prática novamente, de preferência por 3 noites seguidas, antes de dormir. Por quê? Porque nesses momentos sua mente consciente relaxa e o subconsciente se abre completamente. E quando você ouve essa mensagem com os olhos fechados, com a respiração calma, com o coração leve, você começa a reprogramar sua frequência. Você começa a plantar sementes de verdade no solo fértil da sua mente mais profunda, e isso muda tudo. Muitos que passaram por esse mesmo processo relataram sonhos lúcidos, sincronicidades ainda mais intensas, impulsos claros sobre onde ir, o que fazer, qual bilhete escolher. Outros viram seus hábitos mudarem, suas emoções se transformarem, sua confiança crescer sem esforço, porque o que você está fazendo aqui não é algo a mais, é o que faltava, é a conexão entre a intenção e a realidade, é o elo entre o querer e o viver. Então, lembre-se, o ritual coletivo multiplica o poder de cada um. Cada pessoa que escreve, ouve, sente e vibra está criando uma malha energética de cocriação, e você faz parte disso. Você é um dos pontos de luz dessa rede, e quanto mais pessoas se unem com intenção elevada, mais rápido os resultados aparecem. Não porque você está competindo com outros, mas porque todos estão colaborando com a mesma frequência, e essa colaboração espiritual é uma das maiores potências de manifestação que existem. A partir de hoje, você não joga mais sozinho. Você não visualiza mais sozinho. Você não declara mais sozinho. Você faz parte de um exército silencioso, mas poderoso, de seres que escolheram acreditar, que escolheram sentir antes de ver, que escolheram caminhar pela ponte invisível, confiando no destino que já foi traçado internamente. E agora, com o coração ativado, a vibração elevada e a mente alinhada, você sabe o que precisa fazer. Vá até os comentários e escreva: eu já ganhei X milhões para Yumi propósito. Está feito. Sinta cada palavra. Veja o valor. Declare o propósito. Esse é o seu portal. Essa é a sua entrega. Essa é sua vibração viva sendo registrada no campo. E o próximo passo está mais perto do que você imagina. Você não está tentando ganhar.
Você está lembrando que já foi escolhido. Não há esforço em carregar uma ansiedade, não há luta. Há apenas reconexão com uma verdade profunda que já existe dentro de você. A loteria, esse prêmio extraordinário, não é uma loteria no sentido de sorte. Ela é o espelho exato da sua consciência. A sua parte superior já criou esse prêmio, esse bilhete, essa vitória. Não há mistério. Há sim uma missão, um chamado, um legado que se manifesta quando você eleva a sua vibração para coincidir com aquilo que já está pronto. Você está nesse vídeo por uma razão muito maior do que pensa. Está aqui porque sua alma já escolheu cruzar com essa mensagem. Porque onde há uma ponte invisível entre o seu desejo e a sua realidade, essa ponte se torna cada vez mais firme à medida que você decide acender seu propósito. E esse propósito não é apenas ganhar dinheiro, é ser canal, transformar vidas, expandir consciência, criar um impacto através da abundância. Essa é a essência da manifestação espiritual. Você não é o receptor de milhar, nem o competidor pelo prêmio. Você é a expressão viva do bilhete que já foi impresso no universo quântico. E quando você entende isso em profundidade, tudo muda. Você não vê mais o bilhete como um objeto de sorte. Você o entende como um símbolo da sua identidade vibracional, uma assinatura energética que você carrega, uma frequência. E conforme você assume essa identidade, eu sou aquele que já ganhou, a sua vida responde de maneira coerente e harmoniosa. Os caminhos se abrem, as portas se alinham, as sincronicidades se intensificam, e você finalmente vive essa realidade externamente. Você não está correndo atrás do prêmio. O prêmio está vindo até você porque você decidiu ser digno dele. Não com palavras forçadas, mas com presença real, com energia real. O universo não responde ao desejo efêmero. Ele responde à identidade sólida. E quando você incorpora essa identidade em cada pensamento, em cada palavra, em cada atitude, tudo se reorganiza para espelhar aquilo que você já é. Você que está assistindo agora, sentir isso pode causar um arrepio, uma leveza. Pode parecer audacioso, mas é profundamente verdadeiro. E não é sobre acreditar no que você vê, mas sobre confiar no que você já sabe no seu coração. Esse é o lugar onde a manifestação começa de verdade. Dentro de você, na sua convicção, na sua certeza, na sua decisão firme de se ver vencedor, prospero, abençoado, e não como alguém que espera, mas como alguém que já recebeu. E quando a sua mente, o seu coração e o seu espírito caminham juntos nessa certeza, você passa a viver a sorte como reflexo da sua vibração. Você começa a perceber que tudo está se encaixando. Pessoas, ideias, oportunidades, inspirações, dinheiro, bilhete correto, número revelado no sonho. Tudo aparece à medida que você vibra em coerência com quem você já é no nível mais elevado da sua consciência. Essa jornada é a jornada da missão. Você não está aqui só por si. Você está aqui para mostrar ao mundo que manifestar é possível, real, divino. Você está aqui para ser um exemplo vivo de como a manifestação espiritual para ganhar na loteria pode ser transformadora, iluminadora, expansiva. E quando você vive isso, com responsabilidade, com clareza de propósito, com gratidão, você se torna uma fonte, uma referência, um catalisador de milagres. Você atrai não apenas para si, mas inspira outros a manifestarem sua própria realidade, que ao abrir espaço para essa missão, ao assumir a sua nova identidade com coragem, você também ativa camadas mais profundas do seu ser, portais internos que transformam não apenas a sua vida financeira, mas sua consciência, suas relações, seu senso de valor, sua contribuição para o mundo. Porque quando você vibra a abundância, você emana a abundância, e o universo retorna essa abundância multiplicada. O dinheiro é apenas energia, é um reflexo da sua vibração. E quando você é abundante por dentro, a abundância externa se torna natural, fluida, permanente. Agora, com essa elevação de consciência clareada, com essa presença alinhada e essa missão despertada, se você sente que essa mensagem te habitou, que ela ressoou, que te ativou, então eu te convido. Compartilhe sua nova identidade com o universo. Vá até os comentários e escreva, com a alma, com a vibração e com a fé.
a sua verdade. Pode ser algo como: não estou tentando ganhar. Eu já vim com esse bilhete vibracional pronto. A sorte sou eu. Já fui escolhido. Ou talvez prefira: minha missão é ser canal de abundância. O bilhete já está em mãos. Está feito. Esse é o seu convite final. Eleve sua consciência. Veja além do desejo. Veja a criação sendo reafirmada. Veja-se no cenário que você já criou energético. E então, com isso expandido em você, prepare-se para o próximo passo. Nele vamos ativar energeticamente esse novo estado, não apenas com palavras, mas com um ritual de vibração que amplia a sua assinatura de abundância de forma imediata. Você está quase lá, não apenas para assistir ao próximo vídeo, mas para ser a mudança que o universo já decidiu entregar.